Boa noite, boa noite. Eu vou iniciar devido a um problema da minha amiga Michele. A hora que ela entrar aí eu vou fazer o convite. Sejam todos bem-vindos. Estarei iniciando. Vamos ver. Chamando aqui. Uma boa noite. Hoje nós iremos conversar um pouco. Problema técnico. Acontece. Opa, aí, ó. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu acho que é porque eu tô fazendo tanta live que esse Instagram tá me bloqueando, de verdade. Desde ontem que eu tava com esse problema. Mas, Patrick, que alegria falar com você. Tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu, de fato, é um assunto da minha vida. Falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, doença rara. Já falo há tanto tempo que eu não tenho filhos, mas é como se eu tivesse, de tanto que eu estudo o assunto. Então, obrigada por você ter aceitado dividir, compartilhar com a gente a sua vida com o Dominique e a sua família. Obrigada. Ô, Michele, eu que agradeço também o convite, né? Até quero, né, agradecer porque é bom a gente trocar essas experiências. Creio eu que nós iremos aprender muito. Muitas pessoas que aqui também estão entrando vão aprender também, porque tem muitas coisas de lei que a gente não conhece, né? E como eu visito inúmeros projetos também, principalmente aqui no Recife, aqui, que eu estou bem engajado nessa área. Tô tendo muitas mensagens recebidas e pessoas mesmo precisando muito. Então, né, vai ser muito bom. Mas eu quero aqui agradecer a todo mundo que tem entrado, né? Pessoal, torcedor do esporte, do nosso galão também. Tem torcedor aqui do Cruzeiro também dando os parabéns a nosso Não, eu trabalho. já recebi mensagem da Galocura, do Patricão da Massa. Eu nem sabia, mas a galera toda mandando mensagem aí, Patrick. É verdade, né? Então, tem muitos amigos aqui que aqui entraram também. Felipe Santana, que acabou de acertar na Chapecoense. Estou muito feliz pelo acerto dele. Parabéns, nego velho. Tem o Neyso aí também, um grande amigo meu também, empresário aí de BH. Mas, vamos lá. Né? Quero que você se apresente para o pessoal te conhecer, né? Fala um pouco do trabalho que você faz, do que você realiza. Sim. Eu sou advogada e já tem 10 anos que eu falo somente de pessoa com deficiência, doenças raras e pessoas idosas e doenças crônicas. Por que eu escolhi essa área, Patrick? Porque eu criei lá atrás, quando eu saí da faculdade, eu queria ajudar as pessoas com o que eu aprendi na faculdade, porque eu já ajudava indo fazer visita nos asilos, né, nas casas de longa permanência, nas instituições. Já fiz muito trabalho voluntário nas APAES, né? Você deve conhecer. Sim. Aí eu queria ajudar com mais. Então, eu queria ajudar com a minha profissão. Então, eu criei um projeto social de advocacia pro bono. E o que significa isso? É uma advocacia para o bem, para as pessoas, para informar sobre os direitos de maneira voluntária, de maneira gratuita. Então, eu criei um projeto que chama Alô Doutora, e fui para a rádio, fui falar sobre os direitos, fui explicar para as pessoas como, de fato, efetivar esses direitos na justiça, garantir, né? E com isso eu conheci as pessoas com deficiência, me engajei nas pessoas com deficiência mesmo no segmento, fui criando instituições, porque para mim, criar instituições do terceiro setor é ampliar aí auxílio ao cidadão, né? Então, o cidadão assistido, o cidadão sabendo sobre seus direitos, ele tem um empoderamento. Não gosto dessa palavra, não, mas tem aí uma forma de fato, conhecer e exercitar o seu direito. Então, foi com base nisso que eu comecei a falar sobre os direitos, comecei a falar sobre a garantia do direito. Depois disso, eu fui para algumas instituições ser advogada voluntária
Ah, Hoje eu sou advogada voluntária em várias instituições aqui no estado de Minas Gerais, apoio outras instituições fora tá, do estado, de maneira voluntária, e certo. é isso que é a minha função aqui na Terra, ajudar as pessoas com deficiência e doenças raras. Certo. Bom, parabéns, né? De fato, a gente conhecer pessoas assim que compartilham para o reino do bem, isso é muito importante, né? E quando você... muitas das pessoas às vezes falam assim, pô, Deus vai te dar em dobro o que você faz. Eu falo assim, na verdade, eu não preciso receber em dobro. Na verdade, eu estou contribuindo um pouco do muito que eu já recebi. Então, Sim, essa é a grande diferença que muitas das vezes as pessoas não entendem, né? E você se doar ao próximo não quer dizer que você vai receber, mas sim que você já recebeu, né? Então, sim. uma das coisas que eu e a minha família a gente vive é por essa visão de que nós somos gratos, que a gente já recebeu e que a gente precisa fazer, né? Porque tem muitas pessoas, né, precisando, muitas pessoas necessitadas e, né, ainda mais com conhecimento, que é na sua área, que você sabe como lidar, sabe como também ajudar as pessoas. Muitas das vezes as pessoas não procuram, né? As leis também É. precisam saber também, né? É, Uhum. mas, né, hoje você está aqui justamente para nos dar, né, esse primeiro passo, né, e depois também para aqueles que querem tirar depois mais dúvidas, podem mandar no meu direct, no direct da doutora Michele também, que nós estaremos respondendo, né, também. Com certeza. Não é só essa live de 1 hora, só esse tempo, não. A gente quer ajudar as pessoas, né, para que todo mundo possa ter um pouco de atenção, né? Sim, essa é a nossa função, né, Patrick? Então, É. vamos começar com a nossa entrevista. Conte É. pra gente, Patrick, como que foi aí o diagnóstico, né? Quando se deu esse diagnóstico? Quando você, de fato, soube que o Dominique Tá, eu tenho quatro tem uma perguntas. doença... Ah, Ok, eu separei 4 perguntas, então eu já vou riscar a primeira pergunta, que no caso seria a quarta. Então, é a pergunta de uma pessoa e é a mesma pergunta sua. Então, eu já vou marcar um X, porque eu coloquei 2 para mim e 2 para você, ok? combinado, As minhas estão combinado. com caneta, as minhas estão com caneta verde e a sua vai ser vermelha. Então, na próxima, eu pergunto para você, pode ser? Combinado, Tá. ótimo. Então, eu vou ler e concluo a sua pergunta, que vai dar nisso aqui, quer ver? Ok, Como foi receber a notícia que o seu filho tinha uma doença rara? Beleza? ótimo. Tá, beleza, então. É, eu e a Chay, nós tínhamos mais ou menos ali no tempo de gestação, acho que uns 7 meses. Ela é melhor que eu nessa lembrança, acho que tinha uns 7 para 8 meses, já quase fase final. E nós realizamos ali o 3D ali, coisa e tal, coisa que eu não queria. Eu falei, não, quando nascer a gente olha, coisa de homem, né? A gente olha, É. não sei o quê, não tem problema, vai parecer comigo mesmo, né? E aí, ela falou, não, vamos conhecer agora, já vamos ver o primeiro rostinho, como que é, não sei o quê, ok. Aí nós fizemos, e nesse tempo o nosso treinador era o Levi. E quando era o Levi, nós não concentrávamos, nós ficávamos em casa, chegávamos para o almoço. E aí nós fomos. Só que começou a dar 10h30, 11 horas, 11h15 e nada. E eu falei, amor, vou me atrasar, e é complicado, o Levi não gosta que atrase. Aí o médico falou, ó, espera um pouquinho que nós vamos conversar com vocês em particular. Aí eu falei, em particular, né? Sempre muito difícil, né? Eu falei, ué, mas vamos lá, esperamos, fomos atendidos, próximo do meio-dia. Aí, ó, senta aqui, pai, senta aqui, mãe. Aí nós recebemos a primeira notícia. Recebemos a notícia que apareceu algumas malformações no feto e que nós precisaríamos fazer outros exames um pouco mais avançados e um pouco mais nítido para entender bem o caso. Então ali foi o primeiro choque de realidade. E aí eu já peguei, falei, amor, e aí? Você tá bem? Eu posso ir pro CT para me apresentar lá, coisa e tal. Ela muito forte, falou, não, eu tô bem. Assim, eu sabia que ela não estava bem e eu precisava me apresentar para depois ver o que iria acontecer. Nós ia jogar na quarta-feira à noite e era quarta-feira no meio-dia. Ela foi para casa dirigindo e eu fui com táxi pro CT. Aí fiquei lá, almocei, fiquei na minha, caladinho, não falei nada para ninguém e fiquei me perguntando e conversando com ela, não, tô bem, tô bem. E aí foi até no momento do jogo lá, nesse jogo eu dei 2 assistências pro Thiago Ribeiro, nós ganhamos do Curitiba e ninguém sabia do que eu estava passando, né? Eu fui muito bem no jogo, coisa e tal, mas eu falei, pedi para Deus para me ajudar, isso, aquilo, coisa.
E a gente começou a conversar, realizar os exames. E foi muito difícil até chegar à gestação. Porém, eu sempre pedia para Deus dar a cura para o meu filho, para o Dominique. Mas chegou um certo momento, umas 2 semanas antes da gestação vir, de achar aí o Dominique nascer, eu senti algo muito bom, muito bom. Só que antes disso, teve a pior parte, que era a parte assim, ó. O Patrick é conhecido como, né, um cara que faz o bem, um cara que planta o bem, um cara que dificilmente briga, que isso e aquilo. Começou uma palavra, começou uma voz na minha mente falava assim, ó, aí, o que adianta ser perfeito? O que adianta ser bonzinho? O que adianta ajudar as pessoas? Se você não consegue ajudar seu filho. Essa foi a voz que vinha e batia muito forte em mim. E eu fiquei assim uns 2, 3 dias com aquela voz ali quase me vencendo, eu quase para chutar o balde. E eu recebi, assim, por eu buscar muito, por eu ler, por eu correr atrás, por estar sempre dando suporte, tentando dar o melhor suporte para minha esposa, eu recebi a mensagem bem clara assim, ó. Você não precisa lutar pelo milagre do seu filho. Se eu, exemplo, Deus, né? No caso, Deus, falando para mim, tá? Se quiser colocar a mão e fazer o milagre, eu vou fazer. Mas isso não é o auge que eu vou fazer na vida de vocês. E eu falei, amor, nós estamos rezando, orando, nós estamos pedindo para Deus, que no caso que é o que a gente crê, e o que cada um crê. Eu falei, Deus falou para a gente simplesmente acreditar. Que independente da maneira que ele vai nascer, ele é perfeito. E aí a gente recebeu isso. Uhum. E o Dominique nasceu. Mas lógico que a primeira coisa que a Chay falou, pô, amor, olha a perninha dele, a mãozinha dele. Eu falei, mas ele tá vivo. Então, Graças a Deus. então esse foi o primeiro passo do nosso início. Não foi fácil, foi bem difícil. Passamos, e foi nos momentos lá difíceis de contrato com o clube também, que eu estava passando. Então, aconteceu tudo ali e aonde a gente precisava ter uma mente boa, forte e saudável. Sim, com certeza. Você quer falar outra pergunta para mim? Ou você quer Você que eu quer, te fale? se você quiser complementar o que eu te falei também, não sei, você que sabe. Então, Patrick, ninguém, né, tem aquela fala, né, que ninguém recebe um fardo maior, que não consegue carregar, né? São pessoas que foram abençoados por uma pessoa com deficiência, que tinham receber. Então, você pode ter certeza que vocês receberam o Dominique, porque o Dominique tinha que ir para essa família mesmo. E ponto. E eu tenho certeza que vocês aprendem diariamente com ele, porque depois que eu conheci várias pessoas com doença rara, deficiência no Brasil inteiro, eu sou uma pessoa, uma profissional totalmente diferente. E é bênção. É bênção. É muito amor mesmo. É muito. Muito. Muda Então, muito, né? É só vivendo. Alguns vivem na família, mas alguns conseguem ser voluntário para ajudar outras pessoas ou tem parente próximo. Só assim para conseguir entender o que é, né? Eu costumo dizer que contemplar o belo é viver com essas pessoas, né? Que aí você realmente entende o verdadeiro, né? é diferente, é diferente. Assim, só vivenciando mesmo. E por isso que eu falo para as pessoas, gente, vamos ver a realidade de outras pessoas, façam um trabalho voluntário, ajudem, porque é só assim que você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas você tem que ir de coração. Fazer o trabalho voluntário para a vida. Não é de vez em quando fazer um trabalhinho, não. Tem que ser para a vida inteira. Então, Patrick, só para complementar, quando eu criei o meu projeto, né? Eu tinha muitos advogados que me procuravam no final do ano, Natal, né? Olha, Natal eu quero ajudar todo mundo. Mas logo passava o Natal e a Michelle ficava com aquele tanto de ação de graça. Falei, olha, assim não dá. Você quer ser bonzinho só no Natal? Responsabilidade social? Ela é uma responsabilidade social eterna. Não é simplesmente só no Natal ou só pontuais. Trabalho social, conheçam a realidade de outras pessoas que vocês vão, de fato, se apaixonar. Então, pode ficar à vontade para fazer a pergunta, Patrick. Perfeito. Não, o que você falou ali é perfeito, né? A gente compra uma plantinha e a gente bota ali bonitinha, seja ali onde você gosta de botar na janela ou outro lugar. Aí você rega uma vez, ok, ela vai continuar a primeira semana linda, intacta.
e aí depois você deixa ela ali sem você molhar, sem você regar, volta depois de uma semana para ver como ela vai estar. Então, infelizmente, tem pessoas que querem doar, tem pessoas que querem aparecer só nas ações de graças e esquecem que uma vida, ela precisa de 12 meses, ela precisa de um acompanhamento, a família necessita também dessa água. Então, muitas das pessoas querem se aproveitar e não é a maneira certa, correta, para a gente auxiliar o próximo, né? Então, isso que você falou, você faz bem, né? E selecionar as pessoas de fato que querem realmente ajudar. Eu tenho uma para você aqui. É possível uma família de baixa renda tratar uma doença rara? Sim, deve. Nós temos aí no Brasil, Patrick, plano, né, nacional de doença rara, temos a Lei Brasileira de Inclusão, que de fato garantem aí os direitos da pessoa com doença rara ou o direito da pessoa com deficiência. E quando eu digo isso, quando tratar a pessoa com deficiência, né, a pessoa com doença rara, como que eu vou ter o meu direito garantido? Primeiro que a gente tem o SUS, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um dos melhores do mundo e, de fato, funciona. Mas e se você não conseguir aquela garantia ali do direito? Como fazer? Judicializando. Você tem como judicializar hoje tudo, Patrick, tudo. Da saúde, educação, da assistência social. Na saúde, por exemplo, um plano de saúde, ele pode se negar a receber o Dominique no plano, porque ele tem uma doença rara e vai falar que tem uma doença pré-existente, ele não pode se negar a receber essa pessoa com doença rara. Porque se ele se negar, ele está cometendo aí uma discriminação, tá? Então, existem formas para punir esse plano que está discriminando uma pessoa com doença rara que tem direito de estar dentro do plano de saúde. Por exemplo, o Dominique, ele precisa de terapias, né? Você passa aí, você paga um plano de saúde, o plano de saúde fala para você, olha, o Dominique só vai ter direito a esse plano aqui, 2 sessões de terapias mensais. E o Dominique, ele precisa de mais sessões de terapia indicada pelo profissional médico. Quem tem que falar isso é o médico que tem que falar quantas sessões de fisioterapia, de terapia ocupacional que o Dominique precisa, não o plano de saúde. Então, o plano de saúde ele não pode limitar as sessões de tratamento dessa criança. O plano de saúde, a gente está falando do plano, aquela pessoa que não tem plano de saúde, que é uma pessoa pobre. Essa parte aí a Chay cuida mais que eu. A Chay falou aqui, ó. A Chay é minha esposa, para quem não sabe. Teve um plano que fez isso para nós. Não aceitou. Tá vendo? É porque vocês não me conheciam. Agora vocês me conhecem, o plano não vai fazer isso. Porque eu não aceito de jeito nenhum. O que é que a gente faz? A gente questiona na ANS, depois ajuiza uma ação. Porque eles não podem fazer isso. É lei, é garantia. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal a todos os brasileiros. Se você é pobre, né, que você está perguntando, a pessoa que é pobre, ela tem direito também? Tem direito à educação de qualidade, tem direito à saúde de qualidade. Vamos supor que a pessoa precisa de fazer um tratamento que é caríssimo, né? Ela vai ficar sem o tratamento, ela vai morrer? Não, você judicializa. Se o SUS, ele não garante ali através de um protocolo, porque as intervenções, elas estão dentro... Tá ruim? Elas estão dentro de um... A minha voz tá boa? Tá bom. Tá. Eles estão dentro de um protocolo que é criado. E se esse protocolo ele não é cumprido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que questionar. Aí a gente questiona na ANS, que é dos planos de saúde, mas questiona na própria ouvidoria aí do SUS. Se não funcionar, a gente vai para a justiça. É possível, porque o que tem que ser garantido aqui é o direito à saúde de qualquer forma. Certo. Boa. Tem outra pergunta ou você quer falar da... Agora é com você. É uma de cada. Não é um bate-bola, mas então tá bom. Uma troca de informação. Me conta, Patrick, quais foram os maiores desafios encontrados? Quando eu comecei, porque eu conheci primeiro o Dominique, né?
Eu não te conhecia, porque eu não sou muito ligada a essas questões de futebol. É. Pasmem, mas é verdade. Então, eu busquei o Dominique, vi o Dominique, falei com o Gil. O Gil é aquele nosso amigo em comum. O Gil Eu é quero falar com o Patrick, porque eu quero falar com os pais sobre as doenças raras. Porque, como a gente conversou, Patrick, a maioria dos pais, a maioria não, um percentual muito grande de pais, quando descobrem que vão ter um filho com deficiência ou doença rara, abandonam as suas famílias. E as mães ficam sozinhas, né? Que é o que a gente tem chamado de... nós estamos vivendo uma pandemia social de abandono paterno, né? Então, como você é um pai presente, um pai que está aí engajado para levar aí conhecimento sobre os direitos das pessoas com doenças raras, está falando muito sobre a doença rara, eu queria que você, de fato, influenciasse mais pais, contassem para mais pais que vocês tiveram desafios, sim, mas que esses desafios, eles foram enfrentados e vocês avançaram, que hoje vocês são, né, têm uma família feliz, tiveram dificuldades, mas nunca desistiram. Então, queria saber quais foram os desafios mais difíceis que vocês passaram quando tiveram aí nessa caminhada com o Dominique. Assim, não é fácil. Eu estou ciente que tem muitos pais que, infelizmente, no caso mais homem, né, abandonam sim a esposa, o filho. Muitos se culpam ou muitos culpam a companheira. E eu acho que, né, a gente vinha assim há muitos anos, né, se preparando, como eu sempre falo, né, eu gosto de me preparar para a vida, mas a gente nunca espera, né, que poderia acontecer com nós, né, com um pai saudável, uma mãe saudável. O primeiro questionamento, pô, será que é de mim? Será que é da minha esposa? Por que vocês não fazem um exame para ver coisa e tal? Então, o primeiro momento, como eu falei, o primeiro momento foi o nosso eu, né? Entender, entender o porquê de tudo isso. Eu acho que nós tivemos alguns momentos difíceis, mas em quase todo o tempo a gente foi muito presente. Então, assim, como eu já vinha construindo um relacionamento muito bom e saudável desde o primeiro dia de namoro com a minha esposa, então isso facilitou muito. Eu acho que acontece também muito porque muitas das vezes o casal é bagunçado, a vida é bagunçada, então começa justamente a afetar diretamente. A criança não tem culpa, mas parece que a criança que é a culpada de um termo de relacionamento ou de estar acontecendo tudo aquilo. Uma coisa é muito verdade, né? Muda completamente a sua vida. Você deixa de exemplo, no início, o Dominique, ele à noite assim, ele não gostava muito da luz, então ele tinha que dormir bem cedinho assim, a gente já não podia ficar com luz ligada, televisão ligada, então tipo às vezes já dava 7 horas e nós já estava praticamente dormindo. Então, às vezes para o marido, né, isso pode ser um fator, pô, minha esposa não está me procurando, então tudo isso a gente sempre conversou, só que é difícil para as pessoas amadurecer, as pessoas conversarem, muitas das pessoas, muitos casamentos, que como posso falar, é um dom que eu e a Chay temos desde quando nós se conhecemos. Pessoas falavam, vocês vão ajudar casais, vocês vão ajudar casais. Então, a gente ajuda muito, assim, quando as pessoas querem se ajudar, a gente ajuda não só com palavras, mas pelo testemunho. Então, né, eu acho mais, assim, ó, teve um momento muito lindo que foi do nosso médico, no caso do Dominique, que foi importantíssimo também, que ele falou assim, olha, nós poderíamos até fazer reconstrução do Dominique, no caso do quadril, da perna do Dominique, que talvez passaria por 7, 8 ou mais cirurgias, mas vocês são jovens. Vocês vão ter uma vida inteira pela frente. Eu poderia até ganhar dinheiro, mas a minha causa não é ganhar o dinheiro. A minha causa é dar qualidade de vida para a criança e para os pais. Então, aconteceu o que no nosso caso? O médico foi fenomenal, porque poderia acontecer que o Dominique passasse pela primeira cirurgia de 4 a 6 meses nos Estados Unidos. Retornava para o Brasil,
não sei o que, não sei o que, passava mais um tempo, ia para a segunda cirurgia, talvez 2 anos depois, ficava 4, 6 meses lá. Então, esse processo também seria bem difícil para o casal. Então, a distância também fica difícil. Então, a gente conseguiu, né, enfrentar, porque, né, primeiramente, a gente acreditava e continua acreditando e continua buscando, primeiramente, em Deus e conversando com pessoas, pessoas que passaram, pessoas que são vitoriosas, para que todas essas pessoas também pudessem nos ajudar. Foi mais ou menos assim que a gente enfrentou. Os momentos difíceis teve, mas foi mais no geral assim que a gente conseguiu vencer junto. Sim. Teve um momento, Patrick, que o Dominique ele esteve internado, né? Eu vi que foi muito bonito, que a Galocura, as torcidas aqui te abraçaram muito. Então ele ficou internado por causa daquela época da perna, foi isso? Ah, sim, não que acontece, né? A partir do momento que as pessoas ficaram sabendo, né, que o Dominique também, né, iria passar por essas 2 cirurgias, tudo, as pessoas, né, começaram a olhar, né, olhar para a minha vida de maneira diferente, né? Então, a mobilização... Não, o Dominique, ele é muito querido, inúmeras mensagens, as pessoas, né, às vezes gostam de tirar foto com o Dominique, e muitas das pessoas também falam assim, pô, não expõe seu filho, pô. Não fala muito do seu filho na sua rede social, coisa e tal. E eu deixava mais para achar e fazer mesmo. Só que a gente via quantas pessoas, quantas vidas eram tocadas através do Dominique. Então, Sim. até isso. Então, para você que está ouvindo essa live, toma cuidado, às vezes, com os conselhos que pessoas irão te dar. Porque muitas das vezes as pessoas querem matar uma semente em vez de regar ela para que ela cresça e espalhe seus frutos. Com certeza. E você pode influenciar muitos pais, né? Que é, de fato, um exemplo de que pais também cuidam dos filhos, né? Que as famílias unidas, elas enfrentam os desafios de maneira diferente, né? A estrutura familiar é diferente. E a fé, né, Patrick? A fé, ela é norteadora de tudo. É verdade. Assim, né, eu vejo muito que, às vezes, sempre tem muitas pessoas carentes, né, que perguntam, coisa e tal, ou podem achar que, mas é jogador de futebol, é fácil isso, aquilo. Não, não é tão simples também, né? Nosso caso mesmo, já respondendo meio que uma pergunta também que tinha ali, a gente, né, consultou também vários lugares no Brasil também, e isso, aquilo, e também a gente conseguiu um contato de um amiguinho do Dominique que já tinha feito uma cirurgia nos Estados Unidos, que nos colocou numa ponte aérea direto com o médico, né, com a secretária do médico, e que nos ajudou muito. Então, apareceu o momento certo, ó, para te ver. Até mesmo quando a gente conseguiu a cirurgia para o Dominique lá, eu machuquei meu joelho, que foi uma artroscopia, que, tipo assim, é coisa de 30, 40 dias. Então, quando a Chay estava muito próximo para a viagem, eu machuquei essa parte. Então, tipo assim, tá tudo certinho, assim, tudo para entrar mesmo os vagões no trilho e passo a passo, quilômetro a quilômetro, distância a distância, cidade a cidade. E então, todas as coisas, assim, quando você, né, consegue se planejar, né? Não precisa você ter dinheiro para isso, para aquilo, não, porque as pessoas muitas das vezes acham que o dinheiro ele é o fator dominante, mas não é. Você precisa ser uma boa pessoa, você precisa respeitar o próximo, que são princípios de pai, de mãe, você precisa conhecer as pessoas e pessoas vão transmitir a sua vida para outras pessoas, que outras pessoas irão ouvir e no momento certo também você pode chegar sozinho ou através de uma outra pessoa, que também foi o nosso caso, né? Nós chegamos no Dr. Payne, nos Estados Unidos, através de um pai e uma mãe que, né, que também o filho dele já tinha feito uma cirurgia lá e então a gente foi tudo acontecendo, né? Mas assim, a gente recebeu muita ajuda de pessoas assim que já tinham passado por inúmeras situações também. Então isso também contribuiu muito para que a gente, né, quando o Dominique nascesse, a gente conseguisse ser forte, valente e ir atrás, né? Ir atrás. Sim, a rede de apoio é muito importante, né? Você ter uma rede de apoio. Quando você descobriu que o Dominique tinha uma doença rara, você chegou a ver se tinha alguma instituição que apoiava a doença rara do Dominique? Você procurou ajuda de alguma forma?
Ó, a gente recebeu né, todo o suporte do Atlético, né, do Galo. Inclusive foi um médico conosco também para os Estados Unidos, mas também teve pessoas, né, e também a gente também até recebeu um convite para ir para Brasília, esqueci o nome do hospital agora lá de Brasília, agora esqueci o nome do hospital de Brasília lá também, que, né, também queria dar todo o suporte também, e aí a gente ficou em oração para a gente entender o que era o melhor para nós e para o Dominique. Mas a gente, assim, recebeu alguns conselhos, algumas visões, assim, mas fomos mais pelo que a gente entendia naquele momento, assim, e foi mais ou menos isso. Não sei se eu consegui te responder. Sim. Albert Albert, Einstein. A Chay está falando, Albert Einstein. esse é de São Paulo, né? E por você mudar muito, né? Você teve que mudar de cidade, tem adaptações. O Dominique, ele sentiu muito? Ele tá na escolinha já? Ó, o Dominique, ele sim, ele vai na escolinha, ele ama ir na escolinha, no caso, ele estuda com as crianças normais e onde ele foi, sempre foi muito bem recebido. A primeira escolinha que ele foi em Salvador, e depois ali, né, continua em BH. Só que ele nunca sentiu tanto como nessa pandemia e Tá feio, ele, né? esses dias, foi bem difícil porque ele falou, pai, compra um amiguinho para mim no Wi-Fi pela internet. Aí eu, Tadinho. aí eu falei, filho, amigo a gente não se compra, amigo a gente vai conquistar, você vai na escolinha, infelizmente esse vírus nos proíbe de sair, por isso você não tem os amiguinhos aqui. Eu sei que você tinha muitos amiguinhos em BH, aqui não vai ter por isso, mas daqui a pouco você vai encontrar. Então, né, essa parte é difícil, essa parte é a parte que dói, né, porque também essa era digital também, né, É, mexe com a cabeça deles, né? E é uma das coisas que a gente também está tentando tirar dele, porque ele já gosta de mexer no YouTube, gosta de ver carro, moto. Então a gente tenta mostrar para ele, a gente brinca tudo, mas chega uma hora que realmente também cansa para todo mundo, né? E com acaba que certeza. daí só tá eu e a Chay também, aqui agora aqui em Recife. Então também vai ser um outro processo, agora conseguir uma nova escolinha, né? E fica todo esse medo também, né? Será que é tão simples, né, voltar para uma escolinha assim agora, quando liberar, ou espera mais um pouco? Mas tem sido assim um tempo de aprendizado. Me fala uma coisa, exemplo, né? Nós temos um carro com isenção de imposto, né? É, Me fala, escola, seja particular, nós temos algum benefício? Me fala assim um pouco mais sobre passagens de aviões. Eu ouvi falar que passagem de aviões tem, mas eu nunca usei. Escola, e não sei se alguém quiser também perguntar, pode mandar mensagem aí. Sim, olha, tem desconto, né, de passagem aérea, sim. Os descontos, eles chegam até, o desconto é muito bom, mas o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com a companhia aérea, porque cada companhia aérea tem um valor de desconto para te ofertar. Então, quando você for viajar, você tem que ligar para a companhia e falar, olha, eu tenho um filho com uma doença rara, ele tem direito, conforme a lei, então eu quero saber qual que é o desconto que vocês ofertam aí. Tem desconto, sim. A questão da escola. Você quer saber se as mensalidades elas podem ter um desconto aí, é isso? Isso mesmo. Nesse tempo de pandemia. Ele está tendo aula online ou não? Não, aula online a gente não optou por essa opção, não. Ah, tá. Pois é, porque tem crianças que não. Qual que é a idade dele, Patrick? O Dominique, ele tem 4, mas ele estuda na de 3 anos, no caso, né? Sim. Então, nesses casos, você pode entrar em contato com a escola e cancelar o contrato sem pagar nada por isso. Por quê? A partir dos 4 anos de idade é que a criança ela tem a obrigatoriedade aí do ensino, né? Então, até o Dominique fazer os 5 anos que ele tem que ir para a escola obrigatoriamente, o que o Ministério Público Federal, o Ministério Público aqui do meu estado, aqui do nosso estado, e aí, eu tenho que consultar a resolução. O que eles têm que eles têm entendido? Que as escolas elas têm que ofertar
um desconto para aquelas famílias, porque as famílias elas não estão tendo as aulas, né, presenciais, mas elas estão tendo o suporte online, mas naquelas idades infantis ali, que é no caso do Dominique, você pode entrar em contato e fazer o cancelamento sem pagar nada por isso. Tá, mas você fala só das aulas online, né? Mas eu falo normal. Quando a vida seguir normal, exemplo, as pessoas podem pedir desconto? Ou é Não, também... não, não. Por isso, não. Se tiver aula presencial normal, voltar, não tem o desconto, porque é uma pessoa com deficiência, não. O que você tem direito dentro da escola é material adaptado. O Dominique, ele tem direito ao material adaptado, tem direito ao currículo adaptado, ele tem direito a um professor de apoio. O que é esse professor de apoio? É aquele professor que vai cuidar das questões pedagógicas do Dominique e tem aquele professor ali que vai apoiar ele na vida diária, tá? Levar ele no banheiro, falar para ele o que ele tem que fazer. Olha, você agora está na hora de alimentar, ô Dominique. E tem o professor para as questões pedagógicas. Então, esse é o professor de apoio que ele também tem direito. Outra coisa que ele também tem direito é um plano de desenvolvimento individual. O que é isso, Patrick? É um planejamento que no início da aula, no início do ano letivo, as famílias elas são chamadas nas escolas, né? Para fazer um planejamento durante o ano. Então, você tem que ser chamado lá, você e a Chay, para fazer esse planejamento junto com a escola e com a equipe pedagógica, para que ele tenha o desenvolvimento dele ali, trabalhado de acordo com a característica dessa criança. Então, se ele precisar de um material para adaptar, ele vai ter o direito ao material adaptado. Se ele precisa ali de as escolas, elas têm que ter acessibilidade, né? Elas têm que ter, para todas as pessoas, o direito. Por exemplo, se ele tem uma cadeira de rodas, ele tem que ter ali um espaço para ele entrar, tem que ter acessibilidade para ele ter ali acesso a todos os espaços da escola. Outra coisa que a gente pode falar aqui, o professor de apoio, ele tem que criar e elaborar um plano específico para ele. Ok. E o material específico é o material da série, mas adaptado da forma que ele vai entender. Então, não é pegar aí uma letra e aumentar, não. Porque eu vejo os planos, quando eu sou convidada para ir nas escolas para falar, eles me apresentam material adaptado, que é assim, Patrick, eles acham que todo mundo tem um problema para ler, né? Não, não é. Então, tem que ver a característica do Dominique. Se ele tem um problema motor, tem que ser criada uma adaptação motora para ele. Se ele tem um problema na habilidade cognitiva, tem que ser criado um programa especializado para ele. Temos que ter rampa de acesso, toda a estrutura adequada para que o Dominique esteja aí dentro dos limites dele, em igualdade de condições de aprender com aquelas crianças ali da idade escolar dele. Perfeito. Tá? Uhum. Boa. Quer me perguntar? Sim. Você teve algum problema, né? A Chay falou aqui que teve o problema no plano de saúde. Para garantia dos direitos, qual o problema que você já teve para garantir os direitos do Dominique? Ou tinha algum direito que você não conhecia, que você está conhecendo agora? Pode ser sincero. Acho que o caso... Sinceridade. Não, assim, o caso que aconteceu, assim, que eu me lembro, como nós fomos para Salvador, em Salvador a Unimed não era tão prestativa como em Minas, como em BH, aí nós cancelamos. Foi, tipo assim, uns 3 meses antes da cirurgia. Nossa. E aí, ok, nós cancelamos. Nosso amigo também tinha Unimed, continuou normal. Nós se encontramos, passamos o Natal, tudo lá. E aí, conversa vai, conversa vem. Beleza. E daí ele falou naquele tempo, ele falou para nós, pô, vocês cancelaram, não era para ter cancelado isso, aquilo. Mas passou. Aí passou aí uns 8, 9 meses, e ele falou, não, lembra aquele negócio da Unimed?
Então, já entrei na justiça e está bem encaminhado. E parece que ano passado já estava a ponto de receber. Foi o nosso caso que nós perdemos o direito de exercer isso, né? Sim, perderam o direito. Mas tem que avaliar o caso concreto aí, qual o tempo, né? Qual o prazo que teve isso, porque tem o prazo para você questionar. Tem os prazos de prescrição, que é quando você perde o direito de questionar porque você não teve uma ação na data certa. Então, você tem que me falar qual que é o prazo para eu te contar. Olha, Patrick, perdeu ou não? Porque aí eu vou te falar, vou te orientar o que você tem para fazer. Certo. Não, daí depois a gente conversa no particular, eu falo com a Chay também, a gente senta, conversa também. Uhum. Então, assim, sempre tem alguma coisa que, né, que passa despercebido, né, e que às vezes a gente não usa, né, e não usa porque a gente não busca, né, porque às vezes a gente acha que é mais fácil fazer dessa maneira, né, mas acho que o primeiro passo é esse, né, o primeiro passo é estar conversando, né, com uma pessoa especializada, a gente está conhecendo, né, e isso nos dá um direcionamento, né? Sim, com certeza. Então, se você quiser, Patrick, eu vou falar aqui, basicamente, alguns dos direitos que as pessoas com doenças raras têm. Depois a gente pode comentar só dos direitos, porque são muitas coisas, mas só para você ter aí ciência. Existe aí, né? Credencial de estacionamento, você tem Ok, né? ciência? Temos. Credencial de Sim. estacionamento. Isenção do imposto de renda para pessoa física. É, Isenção, né, na compra do veículo 0 km. Gratuidade aí no transporte terrestre público, né, nos ônibus aqui. Transporte aéreo, que é a questão dos descontos que a gente tinha falado. A Lei Brasileira de Inclusão é quem garante os direitos aí das pessoas com deficiência, né, e doenças raras, que é a Lei 13.146 de 2015. Nós temos aí também um Plano Nacional de Doenças Raras, onde a gente fala muito sobre a questão da judicialização, da garantia aí dos protocolos de saúde, que tem ali os protocolos para ser cumprido, o SUS, né? Ele tem que cumprir. Primeiro, não quer dizer que você é um jogador de futebol, que você tem muito, né? Porque na cabeça das pessoas que você tem muito dinheiro, né? todo Que mundo você ganha igual Neymar. que você não tem direito à garantia aí da saúde. Nós, todos os brasileiros temos direito à saúde, se você precisar. Todos temos aí a garantia da assistência social. Temos um direito aí, Patrick, que é importante falar, mas ele não vai, apesar de eu sou muito crítica com relação a isso, porque eu acho que todas as pessoas que nasceram com uma doença rara ou uma deficiência, que não, por enquanto, não conseguem aí estar no mercado de trabalho, teriam que ter direito ao BPC. E o que significa isso? É um benefício de prestação continuada, que está garantido lá na lei de LOAS, né, que é a lei 8213, e ela diz o seguinte, ela diz que a pessoa com deficiência ou pessoa idosa, ela tem direito a um salário mínimo, mas ela tem os critérios da lei. Aí ela fala que a pessoa ela tem que receber até 1/4 de salário mínimo por pessoa, e agora foi ampliado aí para meio salário, né? Nós sabemos, e eu sou crítica disso, escrevo sobre isso, inclusive, nós sabemos que os gastos com as pessoas com doenças raras não são poucos, são muitos, né? Então, Michele, defendo que esse dinheiro aí seja para todas as pessoas, né? O BPC seja para todos, independente dele ser filho do Patrick, independente dele ser filho de um muito multimilionário, independente dele ser pobre, porque ele já nasceu com uma deficiência, com uma doença rara. Então, eu acho que o Estado ele tem que garantir, sim, essa assistência social. Tem muitas pessoas que não concordam com isso, mas são pessoas que não convivem a realidade das pessoas com doenças raras. E eu fico com muita tranquilidade para Mas defender no, isso em todos os lugares. mas no caso assim desse BPC aí, as pessoas elas não conhecem,
E quando elas tentam buscar, elas também não estão recorrendo a pessoas como você. Então quer dizer que se tiver um advogado, uma pessoa especializada nisso, ficaria mais fácil? Sim, ela pode questionar. Por quê? Hoje, a lei, ela diz que é 1/4 de salário. Nós tivemos uma discussão no passado aí, no Congresso, foi votada aí uma ampliação desse critério, mas aí, quando começa a mexer com o dinheiro, aí você já viu, né? Ah, tem muita gente que é contrário, mas não vive a realidade. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode pedir aí no INSS, queria corrigir aqui o número da lei, porque eu tô com um monte de lei na cabeça, é o número 8742 de 93. A 823 é outra coisa, porque eu estava lendo sobre ela hoje, mais cedo. Tá? Essa é do BPC. Essa é a do Lei de Loas, do BPC. Então, essa lei, ela diz que aquela pessoa, ela tem que ser pessoa com deficiência e pessoa idosa. E tem lá o critério de renda, beleza? Se a pessoa, hoje, ela pedir no INSS, ela vai ser negada. Porque se passar 1 centavo o INSS ele vai lá e nega. Mas se essa pessoa ela buscar o direito dela na justiça, a justiça ela já tem flexibilizado aí essa garantia. Por quê? Você junta tudo que você gasta, você junta tudo que recebe, aí eles fazem uma média. Aí essa média aí, eles vão falar, realmente, eu posso estar gastando, eu posso receber R$1 milhão. Se eu gasto 999 mil com medicamento, você consegue entender que você continua sendo né, equilibrado aquelas pessoas que também precisam? É verdade. Na verdade, esse questionamento justamente para isso, né? Pessoas assim como a gente tem, né? Muitas pessoas procuram e acaba que às vezes a gente né, faz, né, pela internet, no caso pelo Insta, para outras pessoas ajudarem e às vezes a gente, no caso, não procura um profissional para já, vamos tentar já ir direto na pessoa que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar, para a gente também poder usar um pouco da influência, né? Porque a gente consegue conversar com o prefeito, a gente consegue conversar, sentar com o governador, a gente tem facilidade de conversar com empresários que vão conversar, que vão passar um contato. Então, acho que isso também pode ajudar outras pessoas também, né? Por isso também que vem esses questionamentos e as perguntas, justamente porque a gente vê tantas pessoas, né, que às vezes não tem o básico. Mas você falou uma coisa lá no início, então você quer me dizer que o SUS tem evoluído muito e que tem prestado um excelente serviço, porque normalmente a gente não vê com bons olhos, né? Isso é bom falar também, né? Pois é, eu também não via com bons olhos, né? Mas hoje nós temos plano de saúde e nós temos o SUS praticamente, assim, não vou falar que é a mesma coisa, porque você tem um atendimento ali especializado, mas o SUS é sim considerado. Isso aqui não tem nenhuma bandeira partidária falando, tá, Patrick? Isso é uma técnica falando de um sistema único de saúde que é reconhecido mundialmente. Não funciona? Por que não funciona, Patrick? Eu te falo a verdade, eu gostaria de saber, porque realmente deveria funcionar, né? Porque se é um dos melhores do mundo, por que não funciona, né? Nós temos aí filas gigantes, mas o tratamento é um dos melhores, de fato, né? Agora, temos filas muito grandes, temos espera, mas não perde aí em nada ao tratamento dos planos de saúde. Hoje mesmo nós temos a Unimed, né? Que você falou da Unimed. Unimed tem aqueles pontos específicos, né? Que eles estão chamando de... esqueci o nome. Os pontos deles mesmo, eles criaram tipo um hospitalzinho para atender o pessoal. Você chega lá, quem tem plano de saúde também tem que esperar filas intermináveis. Né? Em Salvador era bem... Uma vez nós fomos, era fila de 2 horas. Então, tipo, no caso, eu falei, daí foi onde a gente falou, não, então não adianta, vamos mudar, vamos procurar outro, né? Mas que nem... A gente sabe o que é esperar, né? A gente sabe também o que é esperar, né? E é difícil, às vezes, as pessoas, né? A gente também vê muitos casos, né? Que às vezes estão tanto tempo na fila, né?
e acaba acontecendo, né, as tragédias por às vezes, né, por tanta demora, tudo. Isso é uma parte que podemos, né, tentar ajudar para melhorar, né? Mas é bom saber, né? E também já vou me colocar uma prontidão para estar estudando, para estar pelo menos para fazer os primeiros contatos, para que outras pessoas possam usar da melhor maneira possível, né? E Sim, que as pessoas possam tratar todo mundo com uma igualdade, e que isso é bom ouvir também que o SUS tem melhorado, tem evoluído, apesar que muita gente vai queixar, né? É, sim, a demora, aquela coisa toda, né? Já sabe que acontece também. Mas né, também quantas vidas também estão sendo salvas agora também, vê sim. também isso muito, né? É, isso é bom de ouvir. Não, a gente tem que. Eu vou te mandar em PDF depois no Tá. WhatsApp a lei, vou te mandar o plano nacional, para você dar uma lida, para a gente depois falar sobre as prioridades. Hoje, as pessoas com deficiência ela têm prioridade na tramitação dos processos judiciais, prioridade na tramitação dos processos administrativos, prioridade quando você chega no hospital. Aquela pessoa com deficiência ela tem prioridade salvo aquelas pessoas que estão em emergência. Eu estou morrendo. Tem o Dominique e uma pessoa que está morrendo. Aí eles têm que seguir o protocolo clínico do hospital, né? E salvar aquela pessoa que está morrendo. Mas a pessoa com doença rara também tem prioridade. Então a gente pode falar só de prioridade, pode falar só de direito à saúde, porque são assuntos que rendem. Se você colocar sua caixinha aí de perguntas e falar só de saúde, você vai ficar até É, amanhã respondendo. Se você falar de direito à saúde, educação, até amanhã. é Entendeu? Então, verdade. é importante. E outra coisa, Patrick, antes da gente finalizar, porque eu acho que faltam quantos minutos? Não apareceu o negocinho para desligar, não. Não, faltam 4 minutos, daqui a pouco já vai aparecer. Tá? Você salva, por favor, você salva essa live para mim, porque eu preciso que você, na hora que você encerrar, vai falar para você compartilhar. Aí você vai compartilhar no seu feed. Eu vou salvar por um aplicativo que eu tenho aqui, porque eu vou colocar no YouTube, depois eu vou passar para o meu pessoal, tá? Ok. Que tem muita gente esperando essa live também. Aí, antes de encerrar, vou falar para você também mandar um recado para os pais que estão aí acabando de ter o diagnóstico que um filho tem uma doença rara. O que você quer deixar para eles? Certo. Primeiro eu vou começar. Tem uma pessoa, um amigo de São Paulo, eu conheço ele só pelo WhatsApp. Na verdade, eu conheci ele pelo Insta. E eu fui e respondi ele. Eles estavam recebendo esse diagnóstico do filho, que também tinha melia, e eram nas duas perninhas, lá de São Paulo. Ele é corintiano. Só tá no time errado, só. E aí eu entrei em contato com ele e a gente sempre mantém um contato e conversa. E tipo assim, ele ao longo do tempo ele falou: "Pô, Patrick, você me ajudou muito, ajudou a minha esposa, né? O meu filho hoje já dá os primeiros passos e é a coisa mais linda, o filho dele. E a gente poder ajudar, auxiliar, isso é maravilhoso. Então assim, ver outros pais também que tenham tentado buscar para que possam junto enfrentar para vencer é gratificante, né? Aqueles pais que estão recebendo o diagnóstico, aqueles pais que estão passando, né, nesse momento por essa situação, primeira coisa, não desista. Segundo ponto, que você possa trabalhar junto da sua esposa a parte do eu. O eu, ele tem muitas das vezes a nos ferir, a nos criticar e a nos colocar para baixo ou até mesmo falar assim: pô, mas será que a minha esposa errou comigo? Será que o meu esposo errou comigo? Então, o eu, no caso da nossa mente, ela é muito também traiçoeira. Então, eu te aconselho para você tentar conversar com a sua mente. Pô, Patrick, mas isso é uma coisa de louco. Não, não é coisa de louco, não. Muitas vezes, às vezes as pessoas falavam assim: Patrick, precisa de um psicólogo. Lá atrás eu falava: não, pô, psicólogo não. E hoje eu vejo a realidade que um psicólogo e um psiquiatra também tem grande diferença e que toda pessoa necessita de uma ajuda, necessita de um contato, necessita de que uma pessoa ajude para que outra pessoa também se beneficie da ajuda que você recebeu. Então, que você possa espalhar o bem, que você possa dar o melhor para o próximo. E muitas das vezes você chega num lugar, como, exemplo, em São Paulo, a doença do Dominique era
1 milhão de crianças. O Dominique, uma criança nasceu, o Dominique nasceu. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, a doença do Dominique aumentou, que era a cada 1,5 milhão. Então, assim, a gente falou, amor, só vai ter notícia difícil. Aí a gente começou a entender que dia mais poderia receber uma notícia difícil, mas também quando tudo isso passasse, toda notícia difícil, ela foi transformada 5, 6, 7 vezes mais. Então, quando a gente para pensar no passado, que foi difícil, a gente contempla o futuro, o presente, que tem sido extraordinário. Então, a mensagem que eu passo é que vale a pena, que você precisa sonhar. Eu brinco com o Dominique, Mick, se imagina o que você quer ser, o que você pensa, porque eu penso em chegar em tal lugar, eu penso em visitar o tal lugar, eu quero ser assim como outras pessoas conseguiram conquistar. Então, assim, no final de tudo, você vai ver assim, eu vou compartilhar com vocês aí, deixa eu ver aqui 1 minuto. No final de tudo, vai acabar aqui, ó. No final de tudo, você, aí, ó. Aí é só sorriso, ó. Lindo! Aqui, manda um beijo para a Chay, manda um beijo para o Dominique e Fechou. fala com eles que depois nós queremos conversar com eles, porque todo mundo está pedindo para ver o Dominique. Sim, Na verdade, acho que acho que tem mais uns 2 minutos porque não estava dando para entrar, né? Aquele negócio. Tá. Então, beleza. É porque aparece aqui, ó, os 2 minutinhos. Na hora que você vai sair, vai aparecer os minutos finais. Isso. Então, o Dominique, o Dominique não apareceu porque aí o dia foi bem agitado. O Dominique dormiu, mas vamos fazer outra sim, com certeza, não tenha dúvida disso. Mas assim, temos aprendido muito, estamos aprendendo cada dia mais, né? Todo dia a gente aprende algo. O Dominique nos ensina, tem dia que ele não quer colocar a prótese, tem dia que ele quer ficar, tipo assim, livre. Porque também agora ele está se adaptando com a nova prótese, né? Agora tem articulação e antes não tinha. Então é difícil para ele. Eu fico pensando, né? O quanto é difícil, né? E então assim, hoje ele já não gosta mais do andador. Ele já nem pega mais, ele não quer mais não, é ruim. Ele fala, independência, né? Aí a gente fala, não, então faz o caminho ali pelas paredes. Então, tipo assim, tem vezes que ele tá super bem para caminhar e tem vezes que ele não quer, ele só quer usar a motinho, mas sem a prótese, né? Tipo assim, e tentar entender que ele fala que é o aipim. O que é o aipim? É a perninha dele, o toquinho que ele tem ali, ele fala que é o aipim. Então são coisas que a gente usa de uma maneira sadia que diferencia para ele, tipo a cadeira de roda. Ele fala que é o caminhão. Então, assim, eu acho que o pai e a mãe precisam usar a imaginação também. E muitas das vezes as crianças perguntam, né, ficam assustadas com isso, o que é, não sei o que. Hoje no Dominique queria um amiguinho, nós descemos e o menino ficou fascinado com a prótese do Dominique. Eu mostrei, tirei para ele ver. E muitas das vezes os pais, né, não pergunta, coisa e tal. E eu sempre eu sou muito solto, né? Eu já quebro o gelo já. A criança fica interagindo, a criança vê aquilo ali, eu falo, não, ele teve uma doença assim, isso, olha a mãozinha dele. Daí na mão direita o Mico só tem 4 dedos, né? Aí eu falei, quantos anos tu tem, Mico? Ele, 4. Então, assim, a gente, né, no caso é a carinhosa, a mão direita dele é a carinhosa, então a gente sempre usou de estímulo, tentar mostrar para ele tudo que é diferente, tudo que alguém, exemplo, quando alguém vai falar, agora falta 2 minutos, quando alguém, exemplo, eu não gosto que fale assim, ele é cego. Eu falo, não, a pessoa, quem é de cego, no caso, é deficiente visual. Mas ele é surdo, ou ele é mudo. Assim, eu acho que, às vezes, para quem ouve, ou para o pai, ou para o esposo, ou que tem uma mãe ou um pai, é difícil para quem ouve, né? Então, muitas das vezes, também vem da consciência do ser humano também, saber a abordagem. Muitas das vezes as pessoas falam assim, ô Patrick, vocês perderam o jogo. A pessoa não pergunta, pô, você está bem? Sua família está bem? Seu filho está bem? E muitas das vezes também as pessoas não querem se preocupar com o próximo. Então, assim, uma das coisas que eu procuro fazer e que nós procuramos fazer é se preocupar com o próximo. A gente dá uma atenção ao próximo. E quando você dá uma atenção ao próximo, aí eu tenho certeza que, com certeza, para você, todas essas coisas também irão retornar com um carinho maior ainda. Então, com certeza.
Então, a minha mensagem é: ajude, porque você já foi ajudado, ou continue ajudando para você também ser um ajudado, porque todo mundo irá precisar do braço, de uma voz, de um ouvido, de um olhar, e que você venha ser uma ponte. Eu tenho falado nos últimos dias. Seja um construtor de ponte, não um derrubador de ponte. Ah, muito bom. Ô, Patrick, É, vai, obrigada por vamos, tudo. ó, vai acabar. Vamos tirar, tira um print aí. Consegue tirar um print então? Para depois o Tira, pessoal peraí, postar peraí. lá? Vamos lá. Tira você aí. Vai acabar. 10 segundos. Aê! Aí, Obrigada, viu? pessoal, postem Vamos lá, marquem falando. nós. Obrigado, hein? Deus abençoe. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grava aí, salva aí.